Salve, salve, minha gente, Sacada Cultural no ar. Danilo Nunes aqui falando e a gente chegando mais uma semana desse programa maravilhoso que chega com muitos e muitas convidadas e convidados. E eu aqui com a minha amiga, irmã e parceira Juliana Bordalo. Hoje vai, hein? Hoje vai, hein? Salve Danilo, salve Sacada Cultural. Bora pra mais um programa, bora pra bastante papo bom, gente. Oi, olha, e a gente tem alguns convidados aqui, mas a gente tem uma convidada e hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar com ela. Ela que não está aqui em São Paulo, mas agora vai estar aqui na TV com a gente, online. Paula Santoro, ela que é mineira, cantora. Seja bem-vinda! Obrigada, Danilo. Obrigada, Juliana. Eu estou aqui no prazer em conversar com vocês e um bom dia a todos, todas. A Paula já chegou assim, ela faz uma mescla do sotaque de Minas Gerais com o do Rio de Janeiro, né? Ela puxa o R, mas ao mesmo tempo ela faz negócio, mas isso porque ela é mineira e foi radicada no Rio de Janeiro, não é verdade? Eu passei 24 anos no Rio de Janeiro, estou doida para ir para São Paulo e no momento estou em Tiradentes. Olha que maravilha. Uma ligação no meio do negócio é de matar. Então, eu estou em trânsito, sabe quando você está em trânsito? Estou morando em Belo Horizonte com meu pai já está com idade mais avançada, mas eu sou do mundo, né? Eu sou uma geminiana do mundo, adoro viajar, conhecer gente nova, conversar com gente nova, é muito legal poder estar aqui com vocês. Bom, com certeza São Paulo te espera de braços abertos, né, Juliana? Ah, com certeza. Agora a gente quer mais do que nunca um show aqui. E como uma boa geminiana, né? Um bom papo, comunicação. Total, eu sou formada em comunicação, inclusive. Na verdade, quando eu graduei, primeiro eu fiz 2 anos de medicina, depois eu fiz comunicação e anos mais tarde, eu fiz fonoaudiologia. Eu sou uma cantora, fonoaudióloga, preparadora vocal. Eu quero dizer aqui que a música da Paula foi a minha trilha sonora dessa última semana. Eu sabendo que ia vir conversar com ela, fui ouvir. Eu fiquei tão encantado com o trabalho dela que eu não parava de ouvir. Então eu fiquei ouvindo até hoje. Hoje de manhã eu estava saindo e fiquei ouvindo. Fico feliz demais. Paula, agora conta pra gente. A gente saiu dessa pandemia, né? Todo aquele processo que a gente não precisa também aqui falar, ficar que a gente já sabe, repetindo. Né? A gente sabe que as ferramentas, inclusive se intensificaram, essas ferramentas de comunicação, possibilitando, inclusive você está aqui com a gente, você, hoje em Tiradentes, a gente aqui em São Paulo e a gente falando aqui, né? Ao mesmo tempo, tá? Juntos, né? Agora, como que você enxerga a música nesse novo cenário, né? Desse novo cenário, dessa nova música brasileira, desse novo momento da música brasileira e desse novo momento, acredito que do ser humano e das artes no geral, né? Olha, eu acho que a internet, o uso da internet, né, quando foi intensificado pós-pandemia, ele gera, vamos dizer, uma democratização, mas ao mesmo tempo é uma democratização em termos, sabe? Às vezes eu discuto isso com outros artistas independentes, que eu acho que, assim, de qualquer forma, existem playlists roubadas que, em geral, tem gravadora, ou selos que investem, ou que conseguem entrar. Então, as coisas mudaram, mas sempre tem essa historinha de ter que pagar alguma coisa para entrar numa lista, para entrar numa playlist, para isso, para aquilo, né? Nós ainda temos, vamos dizer, procedimentos que são meio viciados da indústria, que não, mesmo com a internet, não vão mudar muito, sabe? Bora lá então agora ouvir Paula Santoro, simbora. Vai, diz a ela todo meu penar,
Vai, diz a ela que eu vivo a esperar, sabiá. Todo meio-dia no batente da cancela pousa um tico-tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a flor da mocidade dentro dela, feito tico-tico, traz no bico a primavera. O passarinho cantador voou anunciando meu amor. Toda meia-noite num cantinho da janela dorme um passarinho no seu ninho de quimera. Quem me dera a sua rosa branca de donzela por detrás da tranca da janela. E quem me dera o passarinho sonhador voou denunciando a minha dor. E a corda toda passarada revoando na roseira da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sanhaço, coleirinho, colibri, o curió, rolinho e chororó. Sabiá, vai, diz a ela todo o meu penar. Vai, diz a ela que eu vivo a esperar. Sabiá, toda meia-noite num cantinho da janela dorme um passarinho no seu ninho de quimera. quem me dera a sua rosa branca de donzela Por detrás da tranca da janela. E quem me dera o passarinho sonhador voou denunciando a minha dor. E a corda toda passarada revoando na roseira da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sanhaço, coleirinho, colibri, o curió, rolinho e chororó. Sabiá, vai, diz a ela todo o meu penar. Vai, diz a ela que eu vivo a esperar. Sabiá. A cultura, ela tem, ela foi, inclusive, nos últimos 4 anos, ela foi bem boicotada, né? Uma tentativa de extermínio dos projetos culturais, das leis que atendiam o setor cultural. E esse setor cultural, Sim. quando eu digo, não digo apenas artistas, eu estou dizendo artistas, eu estou dizendo técnicos, eu estou dizendo a própria população, né? E um trabalho de 4 anos que as pessoas buscaram basicamente
realmente o emburrecimento, né? A alienação Total. de um povo, né, que já tinha conquistado, e ainda precisava mais, né? A gente tinha conquistado vários direitos, mas obviamente ainda na luta constante. E a gente fala desses editais que as pessoas não entendem muito bem. A gente vê bastante gente falando, esse negócio de Lei Rouanet, vai ficar na mamata da Lei Rouanet, e as pessoas não têm a menor noção do que seja a Lei Rouanet, né? Agora, eu pergunto para você, a gente tem essas estruturas de projetos de políticas públicas de cultura, mas a gente chega numa nova fase, num novo momento da humanidade. Eu não estou nem falando da música ou do teatro, mas da humanidade. Então, a gente chega nesse novo momento e você acredita que essas leis e essa forma de fazer política pública de cultura precisam também se adequar a essa nova realidade? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, tem coisas na Lei Rouanet também. É que é difícil, né? Fazer uma lei que é perfeita, ela demanda ajustes, né? Como tudo na vida. É muito difícil que a gente acerte de cara editar uma lei. Ele vai sendo transformado de acordo com as demandas e de acordo com a realidade do mercado que muda também, né? O mercado está em constante mutação. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, quando você pega o artigo 18, essa coisa de, por exemplo, a música cantada não pode ter 100% de isenção do imposto, né, que se pagaria. Então, se uma empresa vai te patrocinar e você faz música cantada, não vai ser 100% do dinheiro que ela vai te doar, que ela vai poder descontar de fato, porque ela tem que doar a quantidade de dinheiro real, né? Vai ser o imposto que ela pagaria para o governo, né? Ela vai dar um dinheiro mesmo, né? Vai dar um dinheiro para você. E aí é muito difícil para uma pessoa, para uma cantora como eu, que a vida inteira foi independente, conseguir patrocínio. Porque as pessoas acham que a Lei Rouanet é o quê? Que o dinheiro já cai do céu, né? Ele cai isso do mesmo. céu, você pega o dinheiro, enfia no bolso e não faz nada. Isso é uma discussão que eu tenho muito grande, Paula, porque é isso, né? E existe uma questão que é o trabalho de produção, quando você faz um edital, que o recurso, o investimento, ele já vem diretamente, e também geralmente a gente não ganha nada, né? Porque a demanda disso, ela sempre aumenta, você tem que, sempre vem custos adicionais. É igual obra, quando você começa a obra, que você fala, a gente gasta muito mais. A produção do projeto, você gasta muito mais do que você planilha. Quando você vai ver, você fala, meu Deus, tem que tirar daqui de onde você vai remanejando o tempo inteiro, para tentar fazer com que você execute exatamente o que você se propôs, né? Que aí você também não vai deixar de executar. Mas a Lei Rouanet, o trabalho de captação de recurso, eu acho muito violento. Muito violento. Porque é isso, se você pega um artista independente, você tá no mesmo barco, porque a Lei Rouanet, ela contempla qualquer nível e qualquer questão de seguidores e popularidade, né? No entanto, a captação não é real. Porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A verdade é essa, entendeu? Se você chega... Para captar, por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu prefiro contratar alguém que já tenha conhecimento no mercado. Porque se vou eu ainda gerar o meu nome, fazer minha marca ali dentro da iniciativa privada, isso vai me demandar um tempo que eu perdi um tempo de trabalho imenso. É melhor você já pensar em contratar alguém que já tem essa entrada dentro da iniciativa privada. E aí você sabe o que ela faz? Aí você sabe o que ela faz? Contrata o Caio Forster, que vai captar recurso da Lei Rouanet. Caio Forster, seja bem-vindo. Cara, atrasou, hein? Atrasou, chegou aqui, entrou por baixo da mesa, sabe? Gente. Não trouxe a viola, porque ele falou assim, que é o Danilo do Carrossel de Baco, já toquei, não quero saber. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Gente, desculpa o atraso, tô vindo direto das comemorações de 10 anos da Orquestra na Rua. E eu queria falar uma coisa desse gancho que ela tava falando. Eu sou totalmente contra a ideia dos artistas independentes terem que captar os próprios recursos, ainda que seja por um representante, né, por um produtor, por alguém que vai fazer essa captação, porque é esse lance que você falou, né, Ju? Tá todo mundo no mesmo barco. Então eu lembro uma vez que eu tava participando de um rolê do teatro, onde a galera tava tentando captar uma Lei Rouanet. E a gente não conseguiu, porque a pessoa que captou era um grande ator da TV. E tipo assim, no fim das contas, quando uma empresa vai colocar o nome dela, vai atrelar uma marca ou a um grupo,
ela quer alguma coisa que dê um retorno que não seja exatamente o retorno artístico. Sim. Então eu não tenho como dar esse retorno com o meu pessoal aqui do tamanho do cara que gravou 15 novelas das 8. Não vai dar. Eu acredito hoje que o modelo um dos principais modelos para você conseguir desenvolver qualquer projeto é a participação popular direta. Porque é isso que vocês estão falando. Quando você vai para a ideia da captação, quando você vai buscar esse dinheiro, o seu trabalho artístico é medido pelo tamanho do seu quinhão, por quanto que você consegue atender de pessoas. E, assim, eu concordo com você que a música instrumental hoje talvez seja uma cena que tenha muito mais festivais do que a música onde a galera canta. Eu trabalho com música instrumental, porém existe um conjunto com 6 ou 7 artistas brasileiros que são sempre eles, e sempre, qualquer canto do Brasil que você vai. Então o Festival de Rio das Ostras é a mesma programação que tem no Festival de Jazz no Rio de Janeiro, que tem no Festival em São Paulo, que tem no Paraná, que tem na Bahia, que tem no Pernambuco. Então fica uma coisa meio fantasiosa também a ideia de que a cena de música instrumental está super desenvolvida, porque também não está. A gente vive um momento da música instrumental que é único, que talvez o Brasil nunca tenha vivido. A gente tem vários nomes, entendeu? As pessoas sabem quem são os músicos instrumentais do Brasil. O Hamilton de Holanda, o Yamandu Costa, e todos os outros tantos, o Toninho Ferragutti. Só que a nova cena, assim, a cena dessa nova geração também da música instrumental é muito difícil da gente passar. Não quero nem usar a palavra bolha, que eu acho que ela tá meio cansada, tá ligado? Mas entrar nessa região de ação cultural. Então é muito difícil também, porque no fim das contas a gente vai tentar oportunidades com artistas que estão num outro momento de carreira. Então eu não sei aonde é justo isso com artistas que nem a gente, porque eu também sou independente, eu trabalho há 15 anos com música, só que eu trabalho com música instrumental, com formação de orquestra, com educação musical, que é um assunto que, assim, você não vê na grande mídia, você não vê na TV, você não vê nos lugares. Então, para você pleitear um edital, você não tem a mesma força que um cara que tá na novela das 8 lá há 20 anos. Sim, por isso que tem uma coisa que eu penso, assim, que é a reeducação na iniciativa privada, né? Porque eles têm uma imagem de que investir em um projeto é marketing. Então a visão deles é de marketing. Quanto que eu vou angariar em marketing? E não entender o impacto social. Mas eu acho que mais que isso, Ju, eu acho que não esse dinheiro já não... Emprego, exatamente. Esse dinheiro não é mais da empresa. Esse dinheiro é um dinheiro de imposto que a empresa precisa pagar. Exatamente. Então, na verdade, a empresa não tem que definir para onde vai esse dinheiro. Quem tem que definir é uma curadoria formada pelo próprio Estado para atender a população através de políticas públicas. Então, assim, o equívoco está aí. Então, não é questão de marketing ou não marketing. A empresa tem todo o direito de usar o seu patrocínio quando ela vai patrocinar, porque ela não está patrocinando nada. Quando um projeto que sela com a marca daquela empresa, que já pagou imposto, que é aquela grana do imposto que está vindo, ela já está no lucro, entendeu? Já está ganhando marketing de graça. É isso, entendeu? é marketing de graça. Porque esse dinheiro é do Estado. A não ser que seja um projeto que ela não joga o 100%. Aí, de fato, ela paga algo. Né? Sim. Mas é aí que é a questão. Se ela paga algo, ainda que pagando algo, é mais difícil ainda. Exatamente. Um artista que não esteja na grande mídia. Então, esses mecanismos, eles são assim, né? Essa palavra é horrível, né? Falar que não sei. Tanto que eu já consegui fazer coisas, executar de fato discos e coisas com a lei. Mas vende-se uma ideia muito mais bonita do que na prática ela acontece. Ô, Paula, você não só aqui no Brasil... Sim, você não só aqui no Brasil trazendo essa sua história, uma história, como você mesma disse, de 35 anos de carreira, e carreira sólida, né? Um trabalho sólido, solidificado. Mas você, além do Brasil, Estados Unidos, Portugal, França, Inglaterra, Espanha, etc. E para a Rússia. Para a Rússia, meu sonho é para a Rússia. Para a Sibéria. Meu sonho é para a Rússia. O último show que eu fiz foi na Sibéria, 40 graus. Uau! Mas assim, eu tô aqui, eu juro mesmo, cara, é que você não tá aqui presencialmente, você vai ter que vir aqui presencialmente para autografar algumas coisas aqui, porque você cantou com a Amy Winehouse, participou da BBC, cara, meu, eu cantei olha, com a Amy, não, eu não sei. Cuidado, eu cantei ao lado de Amy.
É o seguinte, tem o trabalho do Later e do Chris Holland, que é um programa incrível da BBC de Londres. Eu fiquei 2 meses em Londres, batalhando coisas. Fiz um show com Alcione, num lugar que chama The Forum, que cabe entre 3 mil pessoas, uma homenagem ao Ari Barroso. Fiz programas de rádio da BBC também, entrevistas de rádio, e finalmente consegui entrar nesse programa que é incrível. Fala o nome do programa de novo. Chama Later with Jules Holland. Porque eu estava a semana inteira tentando falar esse nome para vir aqui falar esse nome e eu não sabia como pronunciar. Ele não conseguiu. Aí eu falei, ele desiste, não fala, pelo amor da Deus. Fica quieto. Bora ouvir mais uma de Paula Santoro. Pra tudo decifrar, irei pra no teu colo me desfalecer de amor. Serei, já vou. Preciso merecer. Tu me chamaste assim, chamando, Na vida entrego a ti, Espírito de luz, alma gêmea da paz. Venho em ti aproximou da luz, nos junta para sempre. Devemos viajar. E minha vida entrego a ti, Espírito de luz, venho já pra cantar o céu.
voz ali. Além de você ser uma excelente cantora, Paula, você também cercada de grandes músicos, né? E aí, recente também, o Ginga, né? O que é o Ginga na sua vida, mulher? Conte. Olha, o Ginga foi muito interessante, porque eu conhecia en passant pela Leila, né? Pelo vídeo da Leila, o Catavento Girassol lá. Mas, assim, quando eu realmente adentrei a obra, eu mergulhei. Quando eu vou cantar com o compositor, eu faço questão de ouvir a obra inteira dele. A gente estava gravando nosso disco de música instrumental e a gente perdeu as músicas. O nosso computador queimou e as músicas foram embora com tudo. As bases estavam tudo abertas e a gente perdeu tudo. E aí a gente decidiu desencanar de gravar. Tipo, não vamos fazer isso não. E depois de um tempo eu conheci a história do Arthur Verocai. Eu gostava do disco, gostava do que tocava, mas eu não tinha ideia do que tinha acontecido. E o disco do Verocai deu um retorno pra ele, pessoal, depois de quase 40 anos. Foi o gás que deu pra gente gravar, porque a gente falou, mano, quando a gente gravar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode haver uma possibilidade de que as pessoas escutem esse disco desde que ele esteja gravado. Porque foi basicamente o que aconteceu com ele. Tipo, tiraram a obra do cara toda e aí alguém descobriu, alguém ouviu, tal. Quando ele voltou a pedido de um DJ, que é o DJ Nuts, que o cara foi viajar, viu que estavam usando a obra dele, que tipo assim, a obra dele era ultra hype, só que aqui no Brasil ninguém sabia nem quem ele era. Isso trouxe o cara de volta pro mercado. Então assim, a galera do rap começou a samplear as músicas dele. E assim, hoje tem sample do Djonga, tem sample do D2, tem vários samples. Ele começou a correr atrás da ideia de cobrar a galera pelo uso da música e tal. A história do Arthur Verocai é uma história maravilhosa, assim, é uma história de muita inspiração mesmo. Aliás, eu quero até pedir aqui a palavra, porque preciso apresentar direito. O Caio Forster, da Orquestra de Rua, toca viola erudita, é compositor, formado em pedagogia, educação musical. Cara, eu conheci o Caio, ele era pequenininho ainda. Eu também era. Danilo eu conheci pequenininho. Não cresceu até hoje, né? Mas isso que você está falando, Caio e Paula, vocês estão falando uma coisa do Arthur Verocai, mas isso acontece em várias situações. Por exemplo, se você pegar Sérgio Sampaio, né? Faleceu em 1994. Sérgio Sampaio, ele traz composições que a gente escutar a obra do Sampaio, por exemplo, assim do Sampaio, assim como do Walter Franco, né, que você tem aí, tira o Walter Franco, você tira uma música que é o Amor Vim Te Buscar, que foi gravada pela Marina, por outras cantoras, mas assim, tu pega a grande obra do Walter Franco, do Sérgio Sampaio, o próprio Jardim Macalé, né? O Ali Salomão, e assim, tantos outros. Itamar Assunção. Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, o pessoal do Lira Paulistana. Então você pega muitos outros assim que foram colocados, por exemplo, eu falo do Sampaio porque assim, o Sampaio tem uma história que fala que ele, quando ele faleceu, acho que ele estava no Rio de Janeiro e meio que assim, chegou como indigente, assim, ninguém sabia quem era, né? Quem é esse cara, né? E, cara, se você escutar a obra dessas pessoas, né? São obras, assim, que não é pouca coisa, não. Né? Não é pouca coisa, não. E parte da história do Brasil, inclusive, eu costumo dizer assim, você consegue contar a história de um país pelas obras musicais que esse país tem. A gente tem, na nossa vida, trilhas sonoras para cada momento da nossa vida. Né? A gente não vive sem isso. A gente nasce, a gente tá na adolescência, tem uma música que vai lembrar a nossa adolescência, tem uma outra música que vai lembrar a nossa infância. Por exemplo, eu queria ir no Show dos Menudos, pô. Meu pai comprou convite pra ir no Campo dos Santos, no Show dos Menudos. Eu era molequinho. Aí eu vi que deram porrada, não sei o quê, caiu tudo. Aí meu pai chegou no dia, foi a minha frustração da vida. Você não vai no Show dos Menudos porque tá dando problema lá no campo e eu não vou te levar porque é perigoso. Nossa, acabou minha vida ali.
Aliás, eu fiz terapia depois disso, que eu não fui no Estilos Meia, brincadeira. Ele tá em terapia até hoje. Até hoje ele faz terapia pra resolver isso. Ele até tem umas coreografias no Menudos. Vou mostrar os vídeos, gente. Entra lá, entra no Sacada Cultural que vocês vão ver os vídeos do Danilo dançando Menudos. E olha, eu vou te falando, você vê como nada se cria, tudo se recria, né? Não é nem se copia, se recria. As dancinhas do TikTok já eram Não Se Reprima. É isso mesmo. Não Se Reprima já tava nas dancinhas do TikTok. Isso é verdade. Já existia. Era uma versão mais oitentista, né? Ô, Paula Santoro, eu quero, assim, primeiramente te agradecer por você ter aceito o convite de bater esse papo com a gente. E a Paula travou. Deu uma travadinha. Uma travadinha. Mas acho que ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Paula? Também não tá ouvindo. Ah, Paula, volta aí, vai. Paula Santoro, daqui a pouco, ela deu uma... A gente tá brincando de estátua, gente. Estátua. É esconde. Caio Forster. Yeah. Meu irmão, meu amigo, cara, eu tava falando aqui com a Ju, quando ela falou que tu vinha aqui no programa, eu falei assim, cara, eu tenho uma relação assim de amizade, primeiro de gostar, né? Porque a primeira vez que eu vi o Caio, eu vi o trabalho dele e eu me encantei com o trabalho que ele fazia. Então, assim, a primeira relação foi essa de encanto pelo trabalho que ele fazia. Depois eu convidei ele para fazer um trampo junto, ele fez uma participação junto com a Orquestra de Rua lá no Carrossel. E hoje ver você lançar seu trabalho, ver você estar dentro de um teatro do Sesc, lançando um trabalho que é o trabalho que você se identifica, que você tem paixão por aquilo que você está fazendo. Como que foi essa tua trajetória, meu irmão, essa tua estrada? Cara, eu comecei a estudar música de um jeito muito impessoal, né? Eu conheci uma menina que tocava violoncelo, me apaixonei por ela, eu tinha 14 anos quando aconteceu isso. E eu costumo dizer que quando a gente é mais jovem, as paixões vêm mais potencializadas, né? E eu, para me aproximar dela, fui fazer o Método Jafé de Ensino Coletivo de Cordas, que era um curso que tinha aqui em Santos, era proporcionado por uma empresa, tinha toda aquela ideia do patrocínio que a gente falou e tal. E tudo bem, eu me inscrevi nesse curso e fui lá, comecei a tocar e assim, eu era o pior aluno da minha turma, eu não conseguia aprender nenhuma daquelas coisas, música, tal, tudo aquilo. Eu fiquei muito tempo lá persistindo porque eu gostava daquilo, né? Depois de algum tempo eu fui rapidamente para o mundo profissional, porque assim, a gente é aluno de projeto social. E o projeto social no Brasil, naquele momento, ele tinha uma ideia, muitas vezes, de que você ia estudar lá para não ficar na rua, para não ficar aleatório. Tipo, não tinha uma ideia de que, tipo assim, não, vai pegar, vai estudar e vai virar um profissional da orquestra, vai tocar, vai fazer prova, não sei. Só que a gente se identificou muito com a ideia de viver de música. Por quê? Cara, se a gente não fizer música, a gente vai ficar aqui em Santos para sempre. Tipo, a gente não vai ver o mundão. Assim, não sei se a gente vai conseguir ver o mundo se for fazendo isso aqui. E chegou uma hora que a gente precisava realmente capitalizar de qualquer maneira a ideia de poder fazer música. O Leonardo Mallet, que é meu parceiro até hoje, chegou e falou, cara, vamos tocar na rua igual a galera faz nos filmes na Europa. No primeiro momento eu resisti e falei, não, imagina, quem que vai querer saber disso aqui? E eles começaram a tocar os meninos. Depois eu fui e virou um boom, assim, deu uma estourada mesmo. A gente fez 9 capitais brasileiras em menos de 2 anos. Foi uma coisa muito louca mesmo que aconteceu. No meio desse processo a gente descobriu que as pessoas gostavam de música orquestral, que elas gostavam de ouvir esses instrumentos, que na real elas tinham uma certa dificuldade de ir até o teatro, porque ir até o teatro é um troço chato, é protocolar, tipo, tem que usar tem que estar bem arrumado, tem que estar bem alinhado, tem que não sei o quê. Você já segrega, né? Tá ligado? Porque tem uma galera que não vai... Ah, não, mas pode ir qualquer um, pode, mas se você não tiver exatamente com a indumentária que a galera usa, você vai ser olhado diferente. Então eu acho que isso já traz um outro caráter pro teatro. A galera do teatro mesmo usa um termo que é a quebra da quarta parede, né? A gente quebrou a quarta parede sem saber que a gente estava fazendo isso. A gente não foi tocar na rua naquele momento porque a gente estava preocupado com a situação do país. A gente foi tocar na rua porque a gente estava preocupado com a nossa mesmo. Depois que a gente identificou que as pessoas gostavam de música orquestral, a gente entendeu que ser um quarteto só não faria sentido, que a gente precisaria realmente ser uma orquestra, um grupo. A gente tem um amigo que é articulador cultural, o Celso Rix, que ele falou assim, cara, a gente contou pra ele uma vez, tomando uma cerveja, a ideia que a gente tinha, o que a gente gostaria de fazer, e que pra gente naquele momento era uma coisa inviável.
No dia seguinte ele foi na nossa casa, a gente gravou um vídeo para fazer uma campanha de crowdfunding. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que era realmente essa ideia da iniciativa popular, onde as pessoas colocavam... Hoje eu penso que isso é muito mais interessante do que ter o nome de uma empresa lá, um patrocínio master. Tipo assim, eu prefiro colocar lá que a Juliana Bordalo, o Danilo Nunes, a Elisa Monteiro Gomes e o Thiago Monteiro colocaram lá, cada um colocou um pouquinho. E estes são os reais patrocinadores do que a gente tá fazendo. E que eles vão lá assistir, porque a empresa ela só põe o negócio e manda o dinheiro. Tipo assim, não vai nem relações públicas lá para ver como é que tá sendo usado esse dinheiro. Ali você tem um público ativo, né? Exatamente, ali você tem uma galera que participa e que, tipo assim, que você pode pedir um axé mesmo, tipo, abrir a página do grupo e falar, gente, a gente tá com um problema distante, tá? Se alguém puder ajudar a gente. E essa ajuda sempre vem. Bom, a gente foi lá, fez um concerto depois disso, né? Foi muita gente tocar na rua, foram 65 pessoas, a gente gravou tudo isso no Vão Livre do MASP em 2012. E a ideia com esse projeto era fazer só uma apresentação. A pedido de todas as pessoas que estavam em volta, a gente começou a fazer. No meio desse processo eu me entendi como compositor, porque eu falei, pô, eu posso começar a montar as músicas que eu tenho aqui. Tipo, eu posso começar a pensar nessas coisas. A gente estava começando a desenvolver uma turnê do Projeto Orquestra na Rua que ia rolar no Brasil e fora dele. A gente estava começando a desenhar ela e aí veio a pandemia e plá, tipo, tirou todo mundo do lugar e tal. No primeiro momento eu acho que todo mundo resistiu à ideia de, tipo assim, imagina como é que eu vou ficar sem tocar, tipo, porque não podia reunir pessoas, né? E pra mim a ideia de fazer uma live quando começou a pandemia era um negócio que não fazia sentido nenhum, porque assim, o que eu faço no intervalo de uma música pra outra? Tipo assim, como é que eu vou saber se as pessoas lá do outro lado, se elas estão gostando disso ou não? Então eu demorei quase 1 ano de pandemia para começar a soltar as primeiras lives das coisas que eu estava estudando em casa. Eu falei, bom, se eu não estudar, eu acho que eu vou dar uma pirada aqui sozinho, tipo, no meio da pandemia, né? Daí veio a ideia de começar a produzir as músicas do disco Rabisco. E eu procurei justamente os meninos da Orquestra na Rua. Eu falei, gente, eu quero composições de vocês aí, porque eu vou fazer um disco, vai ser uma collab com as nossas músicas, porque se a gente não gravar as nossas músicas, ninguém vai gravar. Então a gente precisa fazer isso. No meio desse processo, conheci o Lucas Paine lá no Clube do Choro, né? Pela página. A gente estava em muitos fóruns da internet, conversando com muitos artistas para entender o que a gente ia fazer do ponto de vista de verba, de trabalho, de entrega. Quando a pandemia começou a acabar, a gente começou a voltar pro estúdio. Quando ela começou a dar uma diminuída, a galera começou a se vacinar, a gente começou a ir pro estúdio para montar as primeiras coisas do que a gente ia acontecer, como que a gente ia ouvir o que tinha na nossa cabeça. Em 6 meses de gravação aconteceu aquela parada que eu falei aqui, a gente perdeu todas as músicas, e a gente ficou 4 meses sem fazer nada, tipo, uma depressão pesada por conta de tudo aquilo que tinha acontecido. Quando rolou essa história, que a gente conheceu esse trabalho do Arthur, tal, ficou fascinado, virou a grande referência do nosso disco. A gente voltou pro estúdio, terminou o material, no meio do caminho a gente começou a conhecer umas pessoas incríveis que começaram a querer fazer parte disso. A gente chegava pros músicos e falava, meu, a gente tá gravando um disco que eu ouvi, não tem mixagem, não tem nada ainda. Pum, e aí colocava pro cara, e aí o cara falava, meu, eu queria participar de algum jeito, nem que seja pra gravar uma caixinha de fósforo. Assim a gente trouxe o Mestre da Lua, que é, tipo assim, uma das maiores referências de percussão do país. Trouxemos o Cabeça, trouxemos o Luan Pablo, que é um menino que a gente não entende por que ele não tá na cena ainda, porque ele é um cara que toca, sei lá, 17 instrumentos, todos ele toca muito bem, muito conhecimento de música, escreve arranjo. Esse time virou uma potência, assim, a gente entendeu que a partir dele a gente poderia realmente tocar na ideia de fazer música instrumental, não só na orquestra, não só lá naquele trabalho, porque a orquestra é um trabalho que está realizado, que está acontecendo, mas ele é um trabalho de iniciativa popular, ele tem um monte de gente envolvida. E o trabalho do Rabisco é um trabalho que só tem nós 5 ali, mais uma produção. Então ele colocou a gente num outro lugar de fazedor de música, eu acho. Então, assim, eu comentei isso inclusive no dia do show. Estar participando de alguma maneira desse momento da música instrumental é algo que muito me felicita, porque se a gente for pensar mesmo na ideia de música no Brasil, o primeiro estilo, o primeiro segmento de música brasileira, realmente brasileira, é o choro, que é uma música instrumental. Então eu acho que a música instrumental ela tem que estar sempre lá, porque ela é uma coisa que fala muito sobre o Brasil também. A gente não está acostumado a ouvir música instrumental, por mais que a música no Brasil tenha começado de maneira instrumental, a gente não está acostumado ainda a ouvir, a gente não tem
ela não é popular, Isso, né? a gente não tem uma popularização. Ela não é popular. Aí acaba que quem não tem muito acesso a essa musicalidade fica muito distanciado, né? De não é pra mim, nem pensa em ouvir uma música instrumental, né? Tanto que é notável quando você vai ver a plateia, as pessoas que estão ali assistindo um show de música instrumental, né? Então, por isso, eu acho que a Orquestra na Rua, ela trouxe uma acessibilidade, uma democratização. Olha isso daqui, né? Até mesmo para aprender a gostar, ter essa experiência. Exatamente. Né? Porque eu percebo muito assim, né? O popular cai muito no que está sendo falado na música, né? Essa letra da música, ela se torna popular. Então, não é nem a musicalidade dela, né? Isso. A letra dela que se torna popular. E aí, como é que você faz com uma música instrumental? Né? Você tem que sentir, você tem que perceber nas entrelinhas o que está sendo dito ali. E é um trabalho de sensibilidade que isso não é para, não tem acesso para todos e todas. Elitizar, né? O que ele falou do teatro. O teatro, você vai, não é o teatro, a categoria teatro, o segmento, a arte teatro, mas o espaço físico, o teatro, ele é um espaço elitizado. Assim como, por exemplo, todo mundo que tentou popularizar e a música, tem Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que escutava o lundu e que trazia para misturar. Então, assim, você tentava popularizar, já era demonizado, né, cara? Demonizado pela porque era para ser cultura segregador, a ideia é segregar mesmo, elitista, né? Mesmo, uma cultura elitista que tem um padrão, uma formalidade, como o Caio disse, uma formalidade de ser. Então tudo que era popular, só que é engraçado que tudo que fez com que a música, mesmo erudita, se popularizasse, né, foi a inserção do popular dentro dela. Exatamente. Então é você juntar a polca com o samba, é você juntar o jazz com o samba, é você juntar... Então assim, aí você começa a popularizar, né? E o Brasil ele precisa ser musicalizado. Porque assim, na moral, todo mundo sabe que arte no Brasil é uma parada de regalia. E assim, eu tô te falando no alto de um homem que estuda violino há 20 anos. E que o meu projeto de vida não era exatamente esse, né? Lá no começo de tudo. Então, se a gente for pensar bem, a gente tem hoje na educação a disciplina de arte, que tem uma aula por semana. E geralmente é desenho, né? Você não aprende arte num contexto. E você precisa, o professor de arte, ele precisa ter um conhecimento de artes cênicas, de dança, de música e de artes visuais. E assim, fica muito claro que não vai ser um ensino exatamente forte nas outras áreas que não sejam a área que a própria pessoa estudou. Por exemplo, eu fiz educação musical. E eu estou habilitado para dar aulas de arte. E eu não me sinto preparado e nem pronto, porque eu não tenho um conhecimento muito extenso sobre artes visuais, sobre artes cênicas. E sobre a dança, por exemplo, é uma área que eu não tenho domínio nenhum. E eu tenho que abordar tudo isso uma vez por semana, cada turma em 45 minutos. Cara, ninguém vai respeitar o Brasil se a gente continuar assim. Também não tem aquela coisa, por exemplo, uma vez a gente estava conversando disso, há muitos anos atrás, existia dentro de um festival de teatro, inclusive, vem falando sobre assim, aquela figura é um excelente diretor de teatro, mas é um péssimo professor. Ou foi ao contrário, alguma coisa assim. Porque existe uma coisa assim, então tem uma outra coisa que as pessoas não entendem. Uma coisa é o artista, o cara que vai pro palco, o cara que se coloca, inclusive, muitas vezes num lugar mais elevado do que a população, porque ele tem o que falar, ele vai falar através da sua obra de arte, através do que ele compôs, do que ele está se expressando. Agora, você tem uma outra questão que é assim, eu vou ensinar, né? E não necessariamente eu preciso ser o virtuoso, um músico virtuoso, um ator virtuoso, um bailarino virtuoso para poder ensinar. O que eu preciso é ter uma didática virtuosa. Ferramentas pedagógicas. Eu preciso, exatamente, essas ferramentas pedagógicas, essa forma de eu me comunicar através da educação com aquelas pessoas. Isso é uma outra questão, né? Por exemplo, não necessariamente o cara precisa nem saber tão bem uma forma, o cara precisa ter uma capacidade de desenvolver essa ferramenta didática dentro do processo educacional a ponto de ele conseguir chegar a ensinar realmente, né? Com certeza. Eu acho que especificamente na música e especialmente nessa música que a gente faz, que a gente precisa estudar a mecânica do instrumento, até você chegar numa ideia de som. Eu acho que eu fiz aula com quase todos os professores de viola do Brasil. Tem 2 caras que eu não consegui trabalhar, que é o Carlos Aleixo, da Federal de Minas Gerais,
E o Jairo Chaves, que é lá da Federal de Londrina. Carlos Aleixo e Jairo Chaves. Jairo Chaves. Vocês estão ouvindo isso? É bom vocês ouvirem. Então, ligue para o Sacada Cultural e venha trabalhar com o Caio Forster. Nossa, E olha perde a só, oportunidade. esses dois caras são os maiores nomes do ensino da viola de arco no Brasil, por exemplo. Uhum. E todos os outros professores que são todos muito bons, mas é que tem muito mais esse lance que o Danilo falou aqui, pois eles estudaram para tocar viola, não exatamente para dar aula. Então, às vezes, em algum momento eu sinto falta, assim, dos professores de música, especialmente, da busca de conhecimentos pedagógicos. Inclusive, eu tenho muitos amigos, colegas que são músicos e que, assim, às vezes as coisas não vão muito bem na ideia da música, não tá muito firme de data, tipo, tá no meio de um trabalho para outro, tá entregando disco, Todos, então né? não tem muito, Basicamente. tipo, não tá rolando muita coisa. Aí o que ele faz? Pô, vou dar umas aulas de música. E aí, tudo bem. Só que muitas vezes tá mas também para resolver uma questão pessoal. E, pô, no Brasil, tu ser musicalizado, como eu falei aqui na outra questão, é muito difícil. É difícil mesmo. Ou você paga uma escola, ou você vai dispor do terceiro setor, projetos sociais, ou você não vai ser musicalizado. Tipo, não tem muito, assim, a ideia de música... Eu vejo todo mundo falar sempre uma coisa de assim... Ah, mas lá fora o povo vai no teatro e escuta a orquestra. Cara, são 5 aulas de música por semana na Alemanha, por exemplo. 5 aulas. 5 aulas é o que a gente tem de aula de matemática na escola aqui hoje. Sim. Entendeu? Então, enquanto a gente não investir realmente, pode parecer meio batido esse papo, mas é que não tem pra onde correr. Mas é isso mesmo. Enquanto a gente não fizer um investimento maciço em educação, especialmente artística, né? Onde as pessoas realmente sejam preparadas porque elas vão ouvir, ler, ver e tal. A gente fala sempre... teve uma época que os museus estavam pegando fogo aqui no Brasil, né? Então, muito museu queimou. E assim, demora-se muito tempo para abrir. Aí abre, não tem uma política real mesmo, de tipo assim, não, galera, pegou fogo no museu, se liga, vamos todo mundo pro museu, vamos ver o que tem lá de obra. Não, porque a política do museu, cara... Isso, cara. Então, cara, mas a política do museu, o problema é esse. É que o museu, a política que o museu faz é a política saudosista, de exposição, da coisa tá parada. O museu não é vivo, o museu é morto. Não tem que ser morto, o museu não tem que ser morto, ele pode ser vivo. Só que eu preciso de políticas públicas que façam que o museu dialogue com a sociedade. Justamente. De um jeito que a sociedade se sinta parte daquilo, que aquilo seja parte da sociedade. Senão não tem identificação com aquilo, não tem porque ir lá. Saber, por que eu vou fazer lá? Quantos daqui, quantos nunca nem foram a um museu? Porque se sentem até distanciados desse tipo de isso. E Santos tem uns museus muito legal, cara. O Museu do Café é muitas muito pessoas legal. nem O Museu conhecem, do Mar é né? muito legal. O Museu de Pesca, aquela assim, a Fortaleza da Barra que tem lá do outro lado é muito legal. Então, quando forem a Santos, gente, tá cheio de museu pra conhecer, aproveita. Tem o Museu Pelé também, que eu acho que é o museu mais recente que tem na cidade. E assim... A gente precisa, eu acho que não a gente, mas eu acho que a sociedade precisa entender uma coisa que é muito importante sobre a ideia de arte no Brasil. A arte no Brasil é o 4º setor que mais emprega, a gente emprega mais que a indústria automobilística. Sim. Tipo, não é possível que a gente não vai ter uma ideia que leve a gente para o lugar de maior evidência. Porque é isso. Se a gente, inclusive quando rolou a pandemia, a gente viu quanta gente trabalhava com arte, né? Porque, pô, legal, a gente catou nossos instrumentos, foi fazer live, colocou o códigozinho da conta digital e recebeu o Pix e tá tudo certo. O cara que é técnico de som não pôde fazer isso, iluminador, técnico de palco, road, cenógrafo, coreógrafo, continuista, todo mundo, roteirista. Então, assim... Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas no Brasil é que a arte não é só o que está em cima do palco, não é só o que está na televisão, não é só o que está em alto, não é só o que tem holofote. Se a gente não colocar essa galera toda dentro desse contexto de mercado que emprega, que agrega, como a Paula falou mesmo, tipo, a ideia da contratação mesmo, de gerar emprego. A gente tem, sei lá, 30 milhões de brasileiros desempregados hoje. E a arte poderia ser uma ferramenta que emprega uma galera, porque assim, a gente tem um problema de arrumar iluminador, a gente tem um problema de arrumar cenógrafo. Por quê? Onde você vai estudar iluminação? Onde você vai estudar para fazer um curso de iluminação, um curso gratuito para você poder ser iluminador do teatro? É muito difícil. Então, assim, ou a gente entende o contexto artístico como realmente um mercado de trabalho, um lugar onde realmente gera
emprego, receita, renda, onde ajuda o povo a educar, é uma ferramenta de educação. Só que estudar arte no Brasil é regalia. Você precisa ter grana ou ir atrás do terceiro setor, ou você não vai fazer. Então, ou a gente coloca isso como uma necessidade social tão importante quanto aprender língua portuguesa, aprender a ler, aprender matemática, porque é isso, enquanto a gente ficar colocando as linguagens artísticas numa lata de sardinha, entregar na mão do professor de arte e falar, toma, 45 minutos por semana por turma, tchau, dá seu jeito. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo, a gente sabe que não vai rolar. Sim. Desse jeito não vai acontecer. Então, ou a gente faz um pensamento maciço em arte e educação musical e em toda a outra educação. Eu falo sempre da ideia musical porque está um pouco dentro do meu universo. Mas todas as outras ferramentas artísticas, os fazeres culturais, ou a gente põe isso realmente quase que numa linha de produção mesmo, ou a gente vai continuar não enchendo teatros quando as pessoas vão sair para ouvir música instrumental. Eu costumo dizer que se o Brasil tivesse uma educação musical firme, a orquestra na rua não ia nem existir, pô. Não ia precisar fazer isso. Caio, Rabisco, você recentemente lançou o EP e o show, né? O que vem por aí? O que mais vem por aí? Qual é a agenda? O que tem programado? Quais são os planos para esse trabalho? Então, fazer uma circulação, né? Mais ou menos nessa onda do que a Paula estava falando aqui, com edital, com participação de apoio popular, né? Estou esperando abrir os editais grandes aí, Virada Cultural São Paulo, todas essas coisas que a gente sempre procura. O Sistema S, eu costumo falar muito que o Sistema S é uma peça que tem no Brasil que é chave pra gente fazer produção independente. A gente faz produção independente pensando no quê? Pô, o Sesc vai abraçar isso aqui. Vai mandar lá pra galera, os caras vão ouvir, vão ver com a atenção necessária. Então, o projeto é fazer extensão do disco Rabisco, e a gente, no meio desse processo, a gente abriu uma produtora e uma gravadora, que é a Espinha de Peixe e a Bem Prensado. E aí a ideia é a gente fazer uma sala de estúdio e gravar a galera que tá sem grana pra gravar. Porque se não gravar, nunca vai acontecer. Precisa gravar. E a gente viu o quanto é difícil gravar. Alguém vai aparecer falando, não, mas é só comprar uma plaquinha, é só ligar. Não é. Não é. Produzir um disco não é só comprar uma plaquinha, plugar no computador, ligar um instrumento e sair tocando. A gente sabe que não é. Precisa ter uma ideia de alguém que olhe por fora, uma produção. Eu me juntei com o Lucas Paini pra gente poder proporcionar esse movimento, especialmente pra galera preta periférica aqui da Baixada Santista, que a gente vai assistir um show do cara no lugar, tá ligado? A gente sai do lugar, aí no dia seguinte a gente, sei lá, liga uma pizza, é o mesmo cara que entrega. Tá ligado? Sim. Porra, então a gente... E aí fala, mano, mas você não tava tocando ontem, não sei onde ele tava, velho, mas isso aí não é uma coisa que eu gosto de fazer, velho. Eu tenho um prazer, mas o meu trampo mesmo é esse aqui. Por quê? Pô, eu tenho 40 músicas lá, eu não sei nem por onde começar. Então o Rabisco chegou nesse lugar da gente produzir as pessoas, porque a gente não conseguiu ninguém pra fazer isso por nós e aprendeu a fazer sozinho. Ótimo. E agora a gente quer ajudar os E onde o pessoal te encontra, Caio? Quais são as redes? Fala aí pra galera. Eu uso bastante o Instagram, @Caio Forster, eu da Orquestra na Rua, @Orquestra na Rua. E, pô, tamo lá, pode colar, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos aí, vamos fazer. A gente quer agradecer ter vindo aqui, pra gente é uma honra, e eu queria deixar aqui, esse espaço aqui é seu, é aberto, pra quando você quiser, tô lançando coisa, vamos fazer coisa, esse espaço é seu, meu irmão. Em breve, Caio Forster aqui tocando, a próxima tu vai trazer o Rabisco todo. Eu queria falar isso, fazer os meninos pra gente tocar junto aqui, né, vamos combinar? Mas pô, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Achei muito legal a proposta aqui, achei massa mesmo. Pra gente é uma honra. Valeu, Ju. Valeu, Dan. Vai lá, e os apoiadores, né, Dan? Você já estava esquecendo isso, né? Eu tô só te lembrando, gente. Eu sou tipo ponto dele. Eu quero chamar aqui os apoiadores. Primeiro de tudo, agradecer esse estúdio maravilhoso, Estúdio Streaming Rodrigo. Rodrigo é uma voz que ele e o Arthur, um fala de um lado, outro fala outro, um negócio assim. Estúdio Stream, obrigado! Também quero agradecer Ferrofrente, essa fundação que fala sobre ferrovia, a importância da ferrovia no Brasil, e agradecer Água Viva, Associação Cultural Água Viva. Também aqui, agradecer a Bordalo Cultural, nossa produtora, que a Juliana Bordalo tá aqui. Já vem pro programa fazer merchandising, né? Já veio, gente. Sou ótima nisso. Nossa, vocês nem imaginam. Adoro. E nossa assessora de imprensa querida, Ana Paula Romero, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, minha flor. Sacada Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Valeu. Valeu. Valeu.